Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver a ascensão do poder do papado, ou seja, como é que o bispo de Roma se transformou no cargo político e espiritual mais importante de toda a história do cristianismo ao longo desse período da Idade Média. E é esse processo que nós vamos estudar, porque no começo da história do cristianismo, no começo do cristianismo primitivo, o cargo de bispo dentro da igreja cristã primitiva, ele era um cargo muito mais funcional do que hierárquico. Ou seja, aquela divisão que existia entre bispos, presbíteros e diáconos não era uma divisão hierárquica. Não quer dizer que um mandava no outro. Isso significava que cada um tinha uma função diferente dentro da igreja. Mas com o tempo, os bispos foram assumindo uma autoridade maior. Essa autoridade maior, ela foi se desenvolvendo principalmente por causa da diversidade legítima que surgiu no cristianismo primitivo. Ou seja, diante de diversos cristianismos diferentes, uma das defesas da fé, uma das formas de defender a ortodoxia, uma das formas de defender o cristianismo correto foi dizer: presta atenção no bispo, obedeça ao bispo, o que o bispo está dizendo é o correto. O reforço à autoridade do bispo foi uma defesa da unidade cristã, da unidade da fé cristã diante do cristianismo ilegítimo, fazendo com que o bispo se tornasse uma figura hierárquica importante. Então, cada sé, cada comunidade cristã de um determinado lugar tinha um bispo, que acabava se tornando a figura hierárquica mais importante daquela região. Mas no começo da história do cristianismo, você tem diversos bispos que são bispos importantes, como o bispo de Esmirna, o bispo de Alexandria, o bispo de Jerusalém e o bispo de Roma. O bispo de Roma era um entre outros bispos. O bispo de Roma, ele era um entre os seus iguais. Mas com o tempo, o bispo de Roma ele foi centralizando mais poder. O bispo de Roma ele foi se tornando mais importante. Existem causas ou justificativas teológicas para isso e existem justificativas naturais para isso. Quais que foram as justificativas teológicas que foram utilizadas para justificar, para fundamentar o poder do bispo de Roma? A principal justificativa é uma passagem que você tem no livro de Mateus, onde é que você tem a confissão de Pedro. Quando Jesus pergunta para Pedro, o que os outros dizem? E Pedro diz, estão dizendo que você é isso, que você está dizendo que você é aquilo, e Jesus pergunta, e você, Pedro? Pedro, o que você acredita, o que você diz que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Nós como cristãos interpretamos que a rocha sobre a qual foi fundamentada a igreja foi a declaração petrina, ou seja, o que Pedro assumiu que Cristo era o Filho de Deus foi a base sobre a qual foi erguida a igreja. Mas a argumentação que foi utilizada para fundamentar o poder do bispo de Roma foi que a rocha sobre a qual foi erguida a igreja foi o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, ele vai se tornar, de acordo com a tradição cristã, o primeiro bispo de Roma. E aí surgiu a teoria da sucessão apostólica ou a teoria da sucessão petrina, onde é que o bispo de Roma ele tinha uma linhagem ininterrupta que ia até Pedro, de tal forma que o bispo de Roma ele era visto como um sucessor do apóstolo Pedro. A autoridade que tinha sido dada ao apóstolo Pedro foi passando ao longo do tempo pelo bispo de Roma. E essa é a principal justificativa teológica que existe para fundamentar o poder do bispo de Roma. Mas existem outras justificativas, como por exemplo, quando aconteceu a divisão do Império Romano, a autoridade de Roma foi transferida para Constantinopla. E a figura mais importante de poder dentro da cidade de Roma acabou se tornando o bispo de Roma. Tanto que em 410, quando a cidade de Roma estava sendo saqueada por um grupo de bárbaros, foi o bispo de Roma que conseguiu negociar com os bárbaros para que eles poupassem a cidade do fogo. Tipo, você pode saquear, mas não taque fogo, por favor. Então foi ele que negociou isso com os bárbaros. Além disso, as outras cidades elas foram caindo ao longo do tempo. Antioquia, Alexandria, Jerusalém são cidades que foram perdendo a sua importância, que foram perdendo o seu poder, favorecendo o fortalecimento do poder de Roma. A diversidade ilegítima também favoreceu a centralização do poder do bispo
especialmente do bispo de Roma. Além disso, a partir da cidade de Roma, foram enviados diversos grupos de missionários que converteram muitos dos povos bárbaros. E quando esses povos bárbaros se converteram ao cristianismo, eles já se converteram a um cristianismo romano. Ou seja, eles já aceitaram a autoridade do bispo de Roma como autoridade sobre o cristianismo deles. Todos esses processos ajudaram a fazer com que o bispo de Roma deixasse de ser um bispo entre os outros para se transformar no mais importante dos bispos. Ou, como era uma expressão em latim que era usada para isso, primus entre pares, o primeiro entre os seus iguais, o mais importante entre todos os bispos. E dentro desses bispos existem alguns bispos que se destacaram. O mais importante dos bispos, que é considerado por Calvino o último dos papas bons, é conhecido como Gregório Magno, ou Gregório o Grande. Gregório o Grande é conhecido como o Grande Papa, né? Ou ele fez uma série de reformas dentro da igreja, que também são conhecidas como as reformas gregorianas, que fizeram com que a igreja fosse muito melhor administrada, né? Ele vai trazer toda uma herança administrativa. Ele tinha sido prefeito da cidade de Roma, ele tinha tido uma educação jurídica, uma educação administrativa muito boa, e ele vai trazer esse conhecimento administrativo para dentro da igreja, ajudando a administrar muito melhor, especialmente as finanças da igreja, né? Fazendo uma grande reforma dentro da igreja. E ele tem um livro muito interessante chamado de A Regra Pastoral, que estabelece quais que são os critérios que você, como líder cristão, deveria ter. E é muito interessante nós, como líderes cristãos, lermos esse livro para ver o que um papa lá do século VI depois de Cristo pensava a respeito de vocação, a respeito de preparo, a respeito de liderança. Eu deixei um trecho desse livro, do Gregório Magno, no material complementar, seria bem interessante que você lesse, né? Tem bastante coisa sobre o Gregório Magno também nos materiais complementares. E ele é conhecido como o Grande Papa, né? Gregório Magno, Gregório o Grande. Agora, o poder do papado, depois do Gregório Magno, ele teve uma ascensão de poder. E essa ascensão de poder, ela vai culminar numa grande reforma que vai acontecer por um papa no começo dos anos 1000 chamado de Gregório VII. Gregório VII, antes dele ser Gregório VII, ele era conhecido como Hildebrando. E ele, como Hildebrando, como secretário dentro da Sé Romana, ele vai promover uma grande reforma dentro do processo de escolha do Papa. O processo de escolha do Papa, ele era através de uma votação dentro da comunidade cristã de Roma. Dentro da Sé Romana, dentro da comunidade de Roma, as pessoas votavam para escolher quem que seria o bispo de Roma. Só que esse cargo começou a se tornar cada vez mais importante. E esse cargo começou a se tornar tão importante que reis e imperadores, eles faziam jogos de interesse para influenciar na decisão de quem que seria o próximo papa. Ou seja, o cargo de papa estava sofrendo interferência política. A escolha do cargo de papa estava sofrendo influências externas. Então, Hildebrando vai fazer uma reforma dentro do processo de escolha do papa, estabelecendo o colégio de cardeais. Os cardeais, né, um dos cargos mais importantes dentro da hierarquia católica, eles se reuniriam e esses cardeais, eles indicariam quem seriam os candidatos, os possíveis candidatos a serem o Papa. E a partir desses candidatos indicados pelo colégio de cardeais que você teria a eleição de quem seria o bispo de Roma. Na prática, o que acontecia é que quem escolhia quem seria o próximo Papa era a própria igreja, eram os próprios cardeais. Então a igreja escolhia quem seria o bispo de Roma, minimizando as influências externas nesse processo de escolha. E Gregório VII vai fazer uma série de reformas que vão aumentar o poder do Papa. E dentro desse contexto de Gregório VII e do seu sucessor chamado de Inocêncio III, feito um documento, é publicado um documento que é chamado de Dictatus Papae, o poder do Papa. Esse documento é um dos documentos que mostra a autoridade que o Papa tinha dentro da Igreja Católica. Existem alguns enxertos dentro desse documento, né? Eu deixei esse documento com o original em latim e a tradução do português nos materiais complementares, e tem alguns artigos que são interessantes dentro desse Dictatus Papae. Um dos artigos diz o seguinte: o Papa é o único que pode colocar a coroa e tirar a coroa dos reis.
é o único que pode coroar e destronar. O Papa é o único de quem os reis e imperadores devem beijar os seus pés. O que quer dizer esse documento do Dictatus Papae? O Papa é o representante de Cristo aqui na Terra, né? O vigário de Cristo aqui na Terra, e ele é a autoridade sobre todos os reis. Na balança de poder que existe entre o rei e o Papa é mais poderoso, os reis estão subordinados a ele. E existem duas histórias que mostram o poder que o Papa tinha sobre os reis. Uma dessas histórias é conhecida como a querela das investiduras. Investidura é o ato de você nomear alguém como autoridade e você investir essa pessoa de autoridade. Dentro da igreja existia a possibilidade de você nomear pessoas como bispos, de você pegar uma pessoa e nomear ela como autoridade dentro de uma determinada região. Você investe a essa pessoa a autoridade de bispo. E o imperador do Sacro Império Romano Germânico, chamado de Henrique, quis nomear bispos, aumentando o seu poder pessoal, fazendo com que esses bispos fossem nobres aliados dele. Só que o Papa disse não. Quem tem autoridade para nomear bispos sou eu, o Papa, e não você, imperador. E ele então resolveu excomungar o imperador. O imperador achou que o Papa estava enfraquecido, que ele não teria tanto poder para excomungar ele. Ele achou que ele ia conseguir invadir a Itália e destronar o Papa e colocar outro Papa no poder se ele quisesse fazer isso. Não foi o que aconteceu. Nesse processo de excomunhão do imperador, o imperador ele perde aliados porque quando a pessoa era excomungada, todas aquelas pessoas que tinham jurado fidelidade para ele estavam desobrigadas a cumprir os seus juramentos, então ele perdeu aliados, ele perdeu poder, ele aproveitou que o Papa estava viajando para uma determinada região para encontrar com esse Papa, para pedir perdão para ele. O Papa, de propósito, fez com que ele esperasse 3 dias descalço, no frio, na neve, com a sua família, para daí receber ele numa audiência. Nessa audiência, depois ele acaba perdoando o imperador. Essa disputa de poder é conhecida como a querela das investiduras e que mostra a autoridade que o Papa tinha. Uma outra história que mostra essa autoridade do Papa aconteceu na França. O rei francês tinha casado com uma princesa, mas ele não gostou daquela princesa e ele resolveu rejeitar o casamento com ela. E ele acabou se juntando com uma outra mulher, com uma outra princesa. Só que nesse contexto, a primeira esposa, que foi a esposa rechaçada, recorreu ao Papa. E o Papa, julgando esse caso, achou que a mulher estava certa e mandou com que o rei francês recebesse a antiga mulher dele de volta. Então ele deveria abandonar a sua segunda mulher e reatar o casamento com a primeira mulher, porque essa era a vontade de Deus. O rei francês disse que não iria fazer isso. Então o Papa fez a interdição da igreja na França. O que significa interdição? As igrejas não podiam mais funcionar, as igrejas não podiam mais celebrar missa, as igrejas não podiam mais enterrar os mortos, as igrejas não iriam mais abrir. Se era para acontecer cultos, os cultos aconteciam somente em céu aberto, em ar público, não podiam acontecer dentro das igrejas, podia acontecer batismo de crianças e extrema unção aos enfermos e só. E quando o Papa interdita o funcionamento da igreja, quando esse movimento acaba acontecendo, a população fica extremamente consternada, preocupada, faz pressão sobre o rei e o rei acaba acatando aquilo que o Papa tinha dito. Esse é mais um exemplo que você tem do poder que vai acontecer, da disputa de poder entre o rei e o Papa, na qual o Papa ele estava mais poderoso. Só que esse poder do Papa vai começar a se enfraquecer. E um dos motivos desse enfraquecimento é o fortalecimento do poder dos reis. Os reis vão começar a ficar mais poderosos, especialmente na França e especialmente na Inglaterra. E esse jogo vai começar a virar. E quando esse jogo começa a virar, a gente começa a ter o fim da Idade Média, o início do fim da Idade Média, e a gente começa um processo que vai culminar na Reforma Protestante depois. Mas isso são assuntos que a gente vai ver na nossa próxima aula.